João 13. Vamos ler do verso 31 ao verso 38, como texto base. Achou? Todo mundo achou? Vamos lá. Quando ele, Judas, saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei, que também amei, vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos orar? Pai, nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja realmente presente, falando conosco, nos ensinando, guiando-nos, ó Pai, com a luz da Tua palavra, nos encaminhando à Tua verdade e à Tua graça. Pelo Teu amor nós te pedimos isso, Senhor. Abençoa este tempo com a Tua paz. Abençoa-nos aqui, abençoa os nossos filhos, a Rebequinha, a Manuela, Senhor, ali. Senhor, que o Senhor esteja presente. Abençoe quem estiver nos ouvindo pela internet, ao vivo, Senhor. Quem nos estiver ouvindo na gravação. Que o Senhor abençoe-nos, ó Pai. Fale conosco, Pai. A igreja pede, a noiva pede. Fala com a noiva, Senhor. Fala com a Tua esposa. Nós queremos ouvir a voz do noivo, Senhor. Nos introduz às Tuas recâmeras, ó Pai. Nos introduz à Tua presença. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor esse tempo, Pai, e te pedimos que toda força contrária, todo poder contrário, o Senhor repreenda na autoridade do nome de Jesus. Nós, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu vou encostar aqui, acho que é mais fácil. Pronto. Bom, João disse assim, né? Capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Recapitulando rapidamente, né? Semana passada nós começamos a ver que este momento, né, relatado aqui nesse capítulo 13 em diante, até o capítulo 17 de João, é um dos 2 momentos, né, com certeza mais importantes na experiência de João com Jesus, né? Onde ele certamente experimentou da graça e da verdade, onde certamente ele viu, né, pôde ver a glória de Deus em Cristo Jesus, né? Nós vimos semana passada que foi na presença de Jesus que João e os discípulos, né, descobriram quão profundo era o amor de Deus por eles, né? O amor de Jesus por eles, né? Um amor que a palavra descreve que é um amor até o fim. Vimos que foi na presença do Senhor que João, né, e os discípulos entenderam que os nossos pés são limpos pelo Senhor, né? A gente está só recapitulando, né? É na presença de Jesus que João descobre que nós temos um Deus, que é um Deus que limpa os nossos pés. E isso é maravilhoso. Vimos que João, na presença de Jesus, né, descobriu que o Senhor fazia algo para eles que eles naquele momento não estavam entendendo, né? Deus fazia algo para que eles tivessem parte com Ele, né? Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: isso eu faço para que tenham parte comigo. Falou isso para Pedro, né? O Senhor ali mostrava a eles que eles foram chamados não somente para ser discípulos, né? Simplesmente seguidores, aprendizes de Jesus, mas para ter parte com o Senhor, né? Para ter porção, participação com o Senhor. Isso era extraordinário. Vimos que foi na presença de Jesus que João e os discípulos descobriram que nem todos que estavam ali na presença de Jesus estavam limpos aos olhos do Senhor, né? Entre eles havia um traidor, né? E sem dúvida esse traidor não estava limpo, Judas.
Vimos que foi na presença de Jesus que João e os discípulos descobriram que também nós, discípulos, os discípulos, também devem aprender a lavar os pés uns dos outros, né? Jesus estava ensinando, né, que se eles, os discípulos, quisessem ser canais de graça, ter participação, ter parte com ele, se os discípulos quisessem de fato serem canais da graça, da verdade, do amor de Deus, né, nós precisávamos também aprender a lavar os pés uns dos outros, não é verdade? Né, nós não estamos aqui, Jesus disse, para ser servidos, mas para servir. Ele mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Com certeza, né, Jesus estava ensinando aquilo que Paulo fala à igreja de Filipenses, né? Que nós deveríamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Eles aprendem isso na presença de Jesus. Em nenhum outro lugar, né, eles aprenderam isso. Foi num momento de extrema intimidade, proximidade de Jesus que isso foi comunicado aos discípulos. Então vimos que foi na presença de Jesus que João e os discípulos descobriram que a glória de Deus está no cumprimento dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Hoje vamos rever esse assunto, né, e depois seguir, né, analisando as demais lições maravilhosas que João e os discípulos aprenderam na presença de Jesus. A gente vai entrar de novo nesse assunto. A gente terminou sábado passado, semana passada, nesse assunto. Hoje a gente vai retomar esse assunto que é maravilhoso. Então a gente precisa, talvez, dar mais tempo para isso, diante da presença do Senhor. Então vamos ler de novo? João, capítulo 13, verso 31 e o verso 32. Só 2 versículos. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Veja só, nesse trecho das Escrituras, João descreve sem dúvida, né, algo que só enxergamos, que só percebemos, que só aprendemos, que só conhecemos na presença de Jesus. Diz a palavra que quando ele saiu, quando Judas Iscariotes saiu, lembra que Satanás tinha colocado no coração dele, né, dele trair Jesus, né? Ele estava ali na presença de Jesus e quando Jesus dá a ele um bocado, um pão molhado, e ele pega da mão de Jesus o pão, ele come do pão e aí Jesus fala para ele: o que tem para fazer, faz agora. E aí então Judas, diz a palavra que Judas sai da presença de Jesus, né? E aí olha só, diz o texto no verso 31 que quando ele, Judas, saiu, Jesus disse assim: agora foi glorificado, né, o Filho do Homem. E Deus foi, olha só essa expressão, glorificado nele. Essa expressão é muito importante. Aonde Deus é glorificado? Em Jesus. Olha só que interessante, né? Jesus disse: agora, neste exato momento, foi glorificado o Filho do Homem. E ele está falando de si mesmo, nós sabemos disso. E depois ele complementa: e Deus, aí ele fala do Pai. E Deus, o Pai, foi glorificado nele, no Filho do Homem. Verso 32 ele complementa: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Irmãos, eu fico feliz de termos mais oportunidade, né, de pensar sobre esse assunto, de pensar sobre este texto, né? Judas, olha só que interessante, Judas havia saído, né, da presença de Jesus consigo uma intenção diabólica, consigo algo que Satanás tinha dado, tinha colocado, tinha plantado no seu coração. Qual era essa intenção? Trair Jesus, né? Então, olha só, naquela exata hora, naquele exato momento que Judas sai para trair a Jesus, certo? Ele sai exatamente para isso, para trair a Jesus. Então Jesus declarou, naquele exato momento, que ele ia executar o plano de traição. Jesus diz: agora, olha só que interessante,
foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Agora, quando este plano vai ser executado, quando esta traição acontece, agora vai ser glorificado. Bom, o que nós vemos aqui? Aqui podemos ver que a glória de Deus está muitas vezes em momentos em que nós, homens, não vemos glória nenhuma. Não é verdade? Há uma inversão aqui até para nós, de conceitos, de valores. Naquela hora, Jesus seria traído, irmãos. Isso que era o que estava para acontecer quando Judas sai da presença de Jesus. Ele seria o quê? Traído. Depois seria julgado injustamente, certo? Depois seria abandonado pelos seus próprios discípulos. Olha só quanta coisa. Depois seria morto em cruz, não é verdade? Seria escarnecido, seria, Quanta coisa aconteceu com ele? Seria sepultado. E então nós olhamos para esse quadro todo e podemos então questionar, onde está a glória nisso tudo? Traído, abandonado, morto, injustiçado, onde está a glória nisso tudo? A gente poderia questionar, Bom, Jesus, entretanto, dizia, naquela hora, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Nisso tudo foi glorificado o Filho do Homem. Repara que Jesus não foi glorificado, Nem Deus foi glorificado nele, Quando ele entra num castelo, não é verdade? Quando ele toma um território ali do Oriente Médio, quando ele vem naquele momento onde ele foi traído, onde ele foi abandonado, onde ele foi levado à cruz injustamente, quando ele então morre, ele naquela hora estava ali cumprindo um propósito de Deus. Ali naquela hora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Irmãos, para o Senhor, a glória de Deus não está em nada neste mundo. Nada que há neste mundo podemos ver ou podemos encontrar a glória de Deus. A glória de Deus está sim no cumprimento dos seus propósitos, dos seus próprios propósitos em Cristo Jesus. E este cumprimento dos seus propósitos, a revelação da sua glória, no momentos que Deus é glorificado, muitas vezes serão momentos que aos nossos olhos, nós, homens, não vemos glória nenhuma. Isso só compreendemos, só enxergamos, só vivemos, só presenciamos na presença de Jesus, em momentos íntimos, com Jesus. E isto, sem dúvida, é graça e verdade. Isto é uma verdade. E isto é graça. Bom, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando aqui, se podemos ou não podemos usufruir de coisas do mundo. Não é isso, o assunto não é esse. Não estamos falando sobre isso, Com certeza, nesta vida, usufruiremos, de muitas coisas desse mundo. O que eu estou falando, isso tem que ficar bem claro, é que especificamente a glória de Deus não estará jamais em nada que porventura é deste mundo. Este é o assunto aqui que nós estamos falando. É bom esclarecer isso, porque é um assunto que tem que ter cuidado para falar. A gente tem que ter. Por isso que eu agradeço a Deus por ter mais oportunidade de falar sobre isso. Embora, podemos usufruir de muitas coisas desse mundo, e se utilizamos das coisas desse mundo e tal, e muitas dessas coisas Deus nos abençoa através delas, isso é um outro assunto. Isso é uma outra questão. Agora nós estamos falando sobre o momento, o lugar, a maneira como Deus é glorificado. Deus não é glorificado em nada deste mundo. Deus é glorificado em seus propósitos,
sendo cumpridos em Cristo Jesus. Até nós, quando olhamos para essa questão, nós, igreja, o corpo de Cristo, a igreja glorifica a Deus, nós, como corpo de Cristo, glorificamos a Deus quando nós permitimos o cumprimento dos propósitos de Deus através da nossa união em Cristo. Em Cristo que nós, igreja, nós, corpo de Cristo, glorificamos a Deus. Bom, irmãos, a Bíblia tem vários exemplos sobre isso, né? É bom a gente exemplificar, para deixar a coisa clara. Né? Acho interessante olharmos para alguns deles para a gente, porque nos ajuda, né, a compreender essa questão. Como essa questão, ela se relaciona conosco também. Aqui a gente está vendo Jesus, né, que logo foi para a cruz, que ali a gente sabe que cumpriu um propósito, né, na cruz, ali o tetelestai, tudo foi consumado, depois houve a morte, a ressurreição, a gente sabe disso. Mas como que essa questão, né, por que Jesus está comunicando isso aos discípulos? Isso tem uma relação com os discípulos, com a vida cristã, né, com o ser discípulo, isso tem uma relação conosco também, com a igreja. Então vamos olhar para alguns exemplos. Eu separei alguns exemplos masculinos e femininos, né, que a Bíblia é riquíssima sobre essa questão. Né, vamos dar uma olhada, né, em alguns servos e servas de Deus, onde a gente vê o cumprimento dos propósitos de Deus e a revelação da sua glória em momentos que normalmente não vemos glória nenhuma. Em momentos onde nós, humanos, nós, homens, né, naturais, não vemos glória nenhuma. Vamos começar com as mulheres. Vamos olhar para Ana. Eu acho que aqui todo mundo conhece o testemunho de Ana, né? A vida de Ana. Creio que vocês sabem, né? Antes de a gente olhar para o texto, Ana, quem foi Ana? Ana foi uma mulher, né? Está lá em 1 Samuel, que acontece? Era uma mulher que era estéril, né? Era uma mulher que não podia ter filhos, e uma mulher que era constantemente provocada e muito humilhada pela outra esposa do seu marido. Lembram disso? Só recapitulando aqui. Ana sofreu muito por isso. Ana, né, diz a palavra, né, chega a dizer a palavra que Ana tinha amargura de alma, que ela vivia com atribulação e aflição no espírito por essa situação, por ser estéril, por ser provocada constantemente pela outra esposa do seu marido. Naquela época podiam ter, né? Podia ter outras esposas. Ana se sentia humilhada, se sentia desmerecida, se sentia desprezada. Ana sofreu muito com isso, e sofreu profundamente na alma, no seu espírito. Diz a palavra que Deus se lembrou de Ana e concedeu a ela um filho, Samuel. E aí olha só, a quem Ana entregou ao Senhor para servi-lo todos os dias da sua vida. Diz a palavra que Samuel foi um dos principais profetas de toda a história de Israel. Agora olha só, depois de toda essa sua experiência dolorosa, sofrida, Ana declarou ao Senhor. Vamos ver, 1 Samuel capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Como a gente está só citando um exemplo, irmãos, por isso que se a gente ler todos os textos bíblicos, aí a gente perde o rumo, né? Então eu só estou citando um exemplo. Vou citar outros aqui. Ana, 1 Samuel capítulo 2, verso 1 ao verso 10. E mantenha o livro aí, está em João, né? Senão a gente... 1 Samuel 2, verso 1 ao verso 10. Repara só o que Ana declara ao Senhor depois de viver, de experimentar de passar por essa experiência na sua vida, né? De sofrer muito, de viver com angústia, com amargura na alma, né? De ser humilhada, de ser desprezada, e depois de Deus conceder a ela, né, um filho, e ver Deus realmente operando, agindo na vida dela. Diz assim, 1 Samuel capítulo 2, verso 1 a 10. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Irmãos, claro, a gente não vai ter tempo aqui hoje para entrar profundamente aqui nestas palavras de Ana. Aqui uma pregação maravilhosa, Aqui, desses versículos aqui, a gente tem muita coisa que a gente poderia estar falando hoje, tirando daqui. Mas não cabe nesse momento aqui, senão a gente vai perder realmente o rumo. Agora, olha só, tenta notar o quanto a experiência de Ana, a experiência na sua vida, permitiu que Ana descobrisse definitivamente a glória de Deus. Repara só o verso 8. Ana diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Irmãos, olha só, quem diria que tudo o que Ana passou, que tudo o que Ana viveu, que tudo o que Ana sofreu, quando era humilhada, quando era desprezada, quando experimentava aquela dor de ser uma mulher estéril, não é verdade? Isso naquele contexto daquela época era uma coisa terrível. Era pior do que hoje. Não tinha os recursos que se tem hoje, não é verdade? E até tinha uma questão cultural mesmo. A pessoa era discriminada por isso. Quem diria que tudo que Ana passou, tudo que Ana sofreu, deu a ela a chance de conhecer e de ser introduzida ao trono da glória. Ana diz: levanta o pobre do pó, do monturo. Talvez fosse essa, mais ou menos a sensação de Ana, quando sofreu, quando passou o que passou. E aí ele diz: exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. Estão entendendo, irmãos? Como que Deus foi glorificado na vida de Ana? De que maneira? Evidentemente, quando ele cumpriu os propósitos, dele através da vida de Ana. Mas como foi que Ana passou por isso? Quais foram as circunstâncias? Qual foi o cenário? Não é verdade? Quem diria que, sendo irritada, sofrendo aflição de alma e espírito, vivendo uma profunda amargura, Ana descobriria no Senhor um trono de glória. Ana contemplaria a glória de Deus. Dá para ver? Vocês conseguem perceber isso? Ana, de certa forma, também é semelhante a Jesus. Quem diria que ele, sendo traído, não é verdade? Sendo levado a um julgamento injusto, sendo levado a uma morte de cruz, uma morte vergonhosa para a época,
Quem diria? Como ladrão. Né? Com um ladrão sendo contado entre os ladrões. Quem diria? Quem diria, né? Sendo provocada, sendo humilhada, sendo desprezada, se sentindo impotente, estéril. Quem diria? Bom, vamos ver outro exemplo? Vamos ver Maria, que é uma experiência bem semelhante, né? A experiência de Ana. Bom, quem era Maria? Vocês sabem quem era Maria, né? Maria... Mas quem era Maria? Antes de ser mãe de Jesus. Maria era uma mulher extremamente simples, uma mulher extremamente humilde, que vivia em um tempo, irmãos, né, de muitos costumes e regras que colocavam, especialmente as mulheres, em uma posição extremamente difícil. Imagina ser mulher nos tempos de Jesus. Vocês, mulheres, devem tentar... Conseguem, acho que, imaginar isso muito melhor que a gente, com certeza. Não é verdade? Agora, olha só. Diz a palavra que um dia um anjo do Senhor, chamado Gabriel, foi enviado a Maria, dizendo... Olha só, Lucas, capítulo 1, verso 30 ao verso 33. Lucas 1, verso 30 ao verso 33. Gabriel diz assim a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, verso 30, verso 33. Irmãos, imagine só. Imagine o que foi viver uma experiência como essa. Nós sabemos, com certeza, né, aqui a gente está falando de algo maravilhoso, né, de um propósito de Deus sendo, né, atribuído, sendo concedido, sendo demonstrado, revelado a uma pessoa, como eu e você, uma pessoa simples. De repente aparece um anjo, não é verdade? Um anjo com nome, isso é raro na Bíblia. A gente vê muitas manifestações de anjo na Bíblia, mas anjos com nome são raríssimos. De repente Gabriel aparece na história, né, sendo enviado pelo Senhor, e diz a Maria: achaste graça diante de Deus. E eis que darás à luz a um filho, e serás Jesus. Este será grande, será o Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bom, com certeza aqui um propósito divino, certo? Algo maravilhoso sendo comunicado a uma mulher simples, comum, humilde. Agora, olha só. Com certeza isso não foi fácil. Com certeza isso não foi fácil. Por quê, irmãos? Imagina o preconceito que essa mulher sofreu. De repente aparecer grávida. O que acontece quando hoje uma mulher aparece grávida do nada? Imagina, na igreja, uma mulher aparece grávida. Quem que ia falar? Se essa mulher falasse, foi o anjo Gabriel que veio e falou, o que você ia falar? Louca. O que você ia falar? Hein? Irmãos, imagine só, né, o perigo que essa mulher viveu. O medo que Maria sentiu. As dúvidas que ela teve sobre tudo isso na vida dela. Imagine os sentimentos, irmãos, de Maria ao viver isto, ao provar disso, né? Quando isso acontece. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente, né, bate o olho, a gente acha que a coisa foi normal. Que a coisa, né? Às vezes a gente leu tanto sobre Maria, fala tanto sobre Maria, então parece que a coisa foi totalmente normal, né? Está acostumado com esse mundo. Né? Parece que a coisa foi tão, né, comum. Imagina só, irmãos. Imagina só. E não só ficou grávida, né? Ficou grávida do Espírito Santo.
Para pensar, se você hoje tivesse ficado grávida do Espírito Santo. Imagina a tua cabeça pensando nisso. Para pensar. Tenta extrair um pouco dos sentimentos, das coisas que Maria talvez tenha provado nessa experiência. Sobre isso, a própria Maria disse assim, olha, Lucas capítulo 1, verso 46 ao 55. Lucas 1, 46 a 55. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, né? Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez coisas grandes. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maravilhoso, não é, irmãos? Tanto Ana como Maria, o que acontece? Passaram por experiências, né, que muitas vezes podemos questionar, né? Onde está a glória nisso? Onde está a glória nisso? Entretanto, viram o quê? Coisas extraordinárias do Senhor. Tanto Ana quanto Maria, né? Elas se veem o quê? Bem-aventuradas, felizes no Senhor, por terem passado o que passou. Por terem vivido o que viveram. Por ter acontecido com elas o que aconteceu com elas. Né? Maria chega a declarar, né? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Porque o Senhor contemplou na humildade da sua serva. Olha só que interessante essa expressão. E aí ela fala, derribou o trono dos poderosos e exaltou os humildes. Talvez a gente pudesse olhar para Maria e não dar nada para Maria. Nem mesmo ela, talvez, né? Fala assim, quem sou eu? Mas o que a gente vê? A gente vê Deus cumprindo os propósitos na vida dela, né? Em Cristo, onde nós não vemos glória nenhuma. Bom, vocês sabem, Jesus nasceu numa manjedoura, né? Ela e José eram muito simples, viveram muito simples, fugiram, passaram por tantas coisas. Teve conflito com ela. O José mesmo teve conflito com ela, pensou em largá-la, né? Passou em abandonar, porque de repente ela aparece grávida, né? Imagina a cabeça dele, né? Imagina o que ele passou. Bom, terceiro exemplo, rapidinho, porque senão a gente perde o rumo, tá? Terceiro exemplo é Lázaro. Um exemplo que a gente já viu aqui, nesses estudos, né? Um amigo de Jesus que ficou enfermo e morreu. Talvez nós todos perguntássemos, né? Onde está a glória de Deus em uma enfermidade que leva à morte? Onde está a glória de Deus? Em uma enfermidade que leva uma pessoa querida do Senhor à morte. Onde está a glória de Deus nisso? Sobre tudo o que Lázaro e suas irmãs passaram, Jesus disse, capítulo 11, verso 3 e 4 de João. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim, para o quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Verso 40, Jesus dizendo às irmãs de Lázaro, não te disse eu que se creres verás? A glória de Deus. O quê? A glória de Deus. Irmãos, quem diria, né, que aquele velório, que aquele luto, que aquele sofrimento de morte, que aquela angústia toda era, na verdade, para
A glória de Deus. Esse texto eu acho que é o texto mais claro sobre esse assunto. Deu para perceber? Contraste. Deu para perceber isso? Quem diria, né? Que toda essa situação, talvez seja para nós a pior das situações, né? A situação mais grave, mais complexa, mais, né, dolorosa de todas, a perda de um ente querido. Quem diria que uma situação como essa, na verdade, aos olhos do Senhor, era para a glória de Deus? E Jesus é enfático a dizer: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele não fala vai ver um milagre, ele não fala vai ver, né? Ele fala vai ver a glória de Deus. O quarto e último exemplo é do próprio João. Próprio João, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 9, veja só. Guarda lá João, hein? Não perde João. Apocalipse capítulo 1, verso 9, João diz assim a respeito de si mesmo. Capítulo 1, verso 9 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, aonde? Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando João, irmãos, escreveu o Apocalipse, João havia sido levado a Patmos. Patmos não era uma ilha de resort. Não era um resort naquela época. Não era uma colônia de férias, né? Não era um acampamento da igreja. Patmos era uma ilha que servia de prisão, uma prisão romana para os piores criminosos da época. Geralmente quem ia para Patmos era para não voltar de Patmos. Era uma ilha, prisão, era um Alcatraz. Né? A gente tem essa figura daquela prisão em São Francisco, nos Estados Unidos. Veja só, irmãos. João estava em Patmos, ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por isso ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Companheiro, olha só, não é de uma colônia de férias, não é de resort, nem de uma festa, nem de acampamento de igreja. É companheiro de tribulação em Cristo e fui encontrado em Patmos, numa prisão, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele tinha sido preso. Tinha sido levado a um lugar onde tinha os piores criminosos da época. Irmãos, podemos então mais uma vez questionar: onde está a glória de Deus nisso tudo? Em ser preso, injustiçado, em ser tratado como um criminoso da pior qualidade. Onde está a glória nisso? Onde está a glória de Deus nisso? Então olha só o que acontece com João lá em Patmos. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1 ao verso 11. Capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônico. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha só, irmãos.
Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Verso 11, João diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos, foi em Pátimo que João contemplou com cores, com riqueza de detalhes, o quê? O trono da glória. O trono da majestade do Senhor, que ele falou que é digno de glória, honra e poder. Bom, irmãos, todos esses exemplos provam que, a graça e a verdade, que a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, não está nas coisas desse mundo. Não estão nas coisas desse mundo. Mas sim no cumprimento dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Todos estes exemplos, todos estes homens e estas mulheres contemplaram a glória de Deus no cumprimento dos propósitos de Deus em Cristo Jesus, através das suas vidas. Um estava em Patmos preso, outra tinha sido humilhada, outra era simples e passou por uma situação completamente complexa e difícil. Outro foi morto, outro morreu, ficou enfermo e morreu. E um estava preso em meio a criminosos. E todos estes, o quê? Contemplaram a glória de Deus. Bom, irmãos, isto é graça e verdade. Isso é uma coisa que a gente só aprende, a gente só vive, a gente só conhece na presença do Senhor. Na presença de Jesus. Pode falar. Você vai falar depois de 1 Pedro, não? Não, mas pode falar. Quer estar? Pode. Aqui, não tem como não... Pode falar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ele relaciona essa questão do sofrimento, co-participante do sofrimento e revelação da glória. Perfeito. 1 Pedro. Deu para entender, irmãos? Conhecer a glória de Deus, a revelação da glória de Deus, a gente tem que ter consciência de que não estão nas coisas do mundo, mas sim no cumprimento dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Bom, vamos voltar lá para João, capítulo 13, versos 34 a 35. Versos 34 e 35. Capítulo 13, versos 34 e 35. Aqui agora a gente vai entrar num outro assunto. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Bom, aqui é algo que também só conhecemos, só vivemos na presença de Jesus. Esse texto parece simples, mas tem algo tão importante para nós, tão fundamental para nós, tão rico para nós. Bom, veja só, o que acontece? Na presença de Jesus, mais uma vez, João aprendeu o quê? O que João aprendeu ali na presença de Jesus? O amor. Deus ama os outros como Jesus nos amou. Mas olha como ele coloca isso. Olha como Jesus coloca isso. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Olha o que João descobre aqui, que para o cristão há um novo mandamento. Um único mandamento. Repara só.
Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, olha só. Acho que o que Jesus estava fazendo naquele momento, ao declarar essas palavras aos discípulos, era oficializar tudo o que ele estava ensinando sobre a graça e a verdade para eles. Por quê? Jesus tinha falado sobre ter parte com ele, certo? Jesus tinha ensinado a eles que sobre ter parte. O que era ter parte? Era, na verdade, ter o mesmo sentimento que ele também tinha. Se ele ensinou, lavou os pés, eles deviam também fazer o mesmo, uns aos outros. E Jesus falou assim: então, bem-aventurados sois se praticardes o que eu mando. Agora, olha só. Em resumo, tudo o que eles estavam aprendendo com Jesus naquele momento, de intimidade com o Senhor, de certa forma, Jesus sintetiza aqui, dizendo: ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento para vocês. Esse é o único mandamento para vocês. Pega tudo que eu estou falando aqui, pega tudo que eu estou ensinando aqui, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, e este é um novo mandamento: amar uns aos outros. Irmãos, ou seja, é como se Jesus dissesse assim para eles: quer ter parte dos propósitos divinos? Quer transmitir graça, verdade e amor? Que era tudo que Jesus estava ensinando, não era? Quer ter parte comigo? Quer ter parte comigo? Quer viver como o meu exemplo? Como eu vivi? Quer ter em vós o mesmo sentimento? Quer contemplar a minha glória? E os propósitos divinos sendo realizados na sua vida, nas suas vidas? É como se Jesus dissesse assim: então ameis uns aos outros. Isso aqui, na verdade, é uma síntese de tudo o que Jesus estava falando, tudo o que Jesus estava ensinando. Ameis uns aos outros. Este é, como se Jesus dizendo, é o mandamento para vocês. Para vocês, um novo mandamento: amem uns aos outros. Bom, irmãos, pense um pouco. Isso, na verdade, para os discípulos era libertador. Imagine só, aquele cenário judeu, Imagine todos aqueles costumes que eles tinham. Imagine todo o que a religião, impunha a eles naqueles dias. Imagina só. O que eles viviam, o que eles estavam acostumados, o que eles viam todos os dias. Imagina aquele cenário e de repente um novo mandamento. Não uns 10 mandamentos, não 20 mandamentos, não um livro de lei, um novo mandamento. O que isso era para eles, irmãos? Era libertador. É completamente libertador. Um novo mandamento: amem uns aos outros. Isto eles, os discípulos, aprendem, irmãos, na presença de Jesus. Isto, irmãos, é graça e é verdade. Essa é a regra, essa é a norma para o cristão. Um novo mandamento: amem uns aos outros. Isso, uma vez isso verdade na vida dos discípulos, tudo o que Jesus estava ensinando seria também uma verdade na vida deles. Porque isso, sintetiza tudo o que Jesus estava ensinando a eles ali, naquele momento de intimidade, de proximidade com os discípulos. Na presença de Jesus, os discípulos entenderam e aprenderam um novo mandamento: amem uns aos outros. Agora, olha só que interessante. Olha como isso foi importante para os discípulos. Aqui que eu quero chegar. Repara só, de certa forma, irmãos, ao revelar esta verdade aos discípulos, Jesus também comunica a eles a identidade dos discípulos. Isso é tão importante para nós. Identidade. O que eu quero dizer com isso? Jesus comunica aos discípulos que daquele momento ali, na presença de Jesus, em diante, para os discípulos, agora somente um mandamento: amar uns aos outros.
Então Jesus diz assim para eles, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, irmãos, é desta forma que serão conhecidos como os meus discípulos. É dessa forma que vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Se amarem uns aos outros. Ou seja, somos verdadeiramente conhecidos como cristãos, como realmente discípulos de Cristo, quando verdadeiramente este novo mandamento faz parte da nossa vida. Esta é a nossa identidade. Esta é a identidade dos discípulos. E eles recebem esta identidade na presença de Jesus, no momento próximo de Jesus. Imaginem os discípulos vivendo como discípulos sem identidade. Qual é a identidade? Como vocês são reconhecidos? Como saberemos quem vocês são? Imagine, Jesus precisava deixar para eles uma identidade. E Jesus deixou uma identidade para eles. Ameis uns aos outros. Irmãos, é por isso que tanto precisamos estar na presença de Jesus, porque está lá a nossa identidade. Quem nós somos. Está, sabe aonde? Na presença de Jesus. Nós perdemos a identidade quando não estamos na presença de Jesus. Quando não vivemos momentos íntimos com Jesus. Quando não sabemos nos achegar à presença de Jesus. Perdemos identidade. Pois não somos reconhecidos como cristãos. Podemos nos nomear, né? Nos autonomear como cristãos. Eu sou um cristão. Mas a identidade, o reconhecimento, a gente só recebe, a gente só ganha, a gente só vive na presença de Jesus. Por que foi nesse momento que Jesus passou isso para eles? Por que não foi logo lá quando multiplicou, quando transformou água em vinho? Ou multiplicou pães em peixes? Ou curou leprosos? Ou curou coxos? Ou lá no tanque? Por que, irmãos? Por que não foi em outros momentos? Porque isso é na presença de Jesus. Onde nós recebemos a identidade? A partir de hoje vocês são cristãos. A partir de hoje vocês são reconhecidos como cristãos. Está aqui a sua identidade. Quem é você? Você é o meu discípulo. Quando a gente ouve, né? Um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, nós somos reconhecidos. Nós somos identificados. Sabe com quem? Com Cristo. Com Cristo. Irmãos, tudo isso aqui, na verdade, nos liga a Ele. Nos conecta a Ele. É para Ele. É por conta dEle. É em função dEle, do nome dEle. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, ele disse. Olha como ele fala. Nisso serão reconhecidos como os meus discípulos. Não serão reconhecidos, né? Simplesmente reconhecidos. Serão reconhecidos como meus discípulos. Irmãos, essa identidade, ela se relaciona diretamente com Ele. Nós nos relacionamos diretamente com eles. Esse ter parte que Jesus disse é uma coisa extraordinária. Você tem parte, inclusive, do sobrenome dele, né? Cristão. Da onde vem esse nome? Qual que é a fonte, a essência desse nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Nós somos chamados de cristãos porque tinha Jesus Cristo. Se não tem Jesus Cristo, não há cristão. E nós aprendemos isso na presença de Jesus. E isso, irmãos, sem dúvida, é graça e verdade. É graça e verdade. Bom, sobre isso a gente vai falar muito ainda em outros estudos, né? Jesus fala, retoma esse assunto depois, mais para frente. Vamos entrar aqui hoje na última questão de hoje. Quanto tempo já aí, Christian? Por favor. Pode ir. Pode ir? João capítulo 13, verso 33 e depois verso 36 e verso a 38. 36 a 38. Verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a vida, a própria vida. Respondeu Jesus, dará a vida para mim? Dará. Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Jesus disse a todos os discípulos, não somente a Pedro, todos os discípulos. Filhinhos, verso 33, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus disse a todos os discípulos aquilo que tinha dito também aos judeus. Para onde eu vou, vós. Não é só o Pedro não, né? Vós, todos, não podeis ir. Então, Pedro perguntou. Pedro era mais lançado, né? Pedro era impetuoso, né? Era muito impetuoso. Perguntou Pedro, depois que Jesus disse a todos que eles não podiam ir. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Irmãos, por último, com absoluta certeza, algo que também só na presença de Jesus para enxergarmos, para reconhecermos, para descobrirmos e para vivermos. Bom, vamos entender o que acontece aqui. Repara só que para Jesus, nenhum dos discípulos, eu digo nenhum, porque era nenhum mesmo. Ele disse a todos os discípulos, não disse a Pedro, ele disse a todos. Nenhum dos discípulos ainda poderia segui-lo para onde ele estava indo. Certo? Quem falou isso? Foi Jesus. Nenhum dos discípulos, naquele momento, naquela hora, poderiam seguir a Jesus naquele momento aonde Jesus estava indo. Jesus disse, para onde eu vou, vós, todos vós, não só Pedro, não podem ir também. Irmãos, eu pergunto para vocês, para onde Jesus estava indo? Quero ouvir a resposta de vocês. Ah, muito bem. Pegadinha, hein? Vamos ver o verso 1 e o verso 3 do capítulo 13. Alguém lê para mim, por favor. Verso 1 e o verso 3 do capítulo 13. A gente já leu sábado passado. 1 e 3. 1 e 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Para onde Jesus estava indo, irmãos? Para o Pai. Talvez alguém pudesse falar assim, estava indo para a cruz.
Para Jesus, ele não estava indo para a cruz. Ele estava indo para onde? Para o Pai. Jesus disse, sabendo ele que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Depois ele disse, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus estava voltando para Deus. Jesus estava passando desse mundo para o Pai. Para onde Jesus estava indo? Para o Pai. Irmãos, aqui uma questão muito importante, mas muito importante. Fundamental para todos nós. Que só na presença de Jesus a gente vai entender, a gente vai enxergar, a gente vai perceber. Irmãos, Jesus havia dito assim aos discípulos, Jesus declarou a eles, quem já se banhou, está no verso 10, do capítulo 13. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Aí ele diz assim para os discípulos, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja só, embora os discípulos já estivessem limpos, Jesus afirmou, vós já estáis limpos, tirando Judas. Não foi isso que Jesus declarou? Jesus declarou, sim, vós estáis limpos, mas para onde eu vou? Não pode agora. Para lá, para o Pai, os discípulos ainda não podiam ir. Seguia Jesus para onde Jesus estava indo ainda. Para onde que Jesus estava indo? Não era para a cruz, não. Hein? É para o Pai. Os discípulos não podiam ir. Irmãos, isto era a verdade sobre a vida de todos os discípulos naquele momento. Todos os discípulos, naquele momento, não podiam seguir Jesus para o Pai. Embora estivessem já, como Jesus mesmo declarou, limpos, exceto Judas. Irmãos, note bem, verso 37, volta lá. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Repare que Pedro, novamente, o quê? O que acontece? Estranha essa declaração de Jesus, certo? Mas por que, Jesus? Como assim? Até agora a gente está junto. E agora eu não posso? Agora chegou agora o bom filé. Eu não posso ir para o Pai? Tá escrito aqui, não pode aqui. Por isso que eu falo. Como é que pode um negócio desse, Jesus? Você mesmo disse, está todo mundo limpinho. E não pode? Por que não pode? Explica aí para mim. Pedro, estranhou isso aí, mas Pedro só está ilustrando, viu, gente? Pedro ele só ilustra o que na verdade estava acontecendo com os discípulos. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Bom, irmãos, a gente precisa muito da graça do Senhor para entender essa questão. Porque embora os discípulos já limpos, ainda não podiam acompanhar Jesus ao Pai. Aqui, sem dúvida, uma questão fundamental no cristianismo, para nós, no Evangelho. E só na presença de Jesus a gente vai ter entendimento disso. A gente vai ter esclarecimento disso e a gente vai viver isso. Isso vai se tornar realidade nas nossas vidas. Bom, Jesus havia dito que os discípulos já estavam limpos pela palavra de Deus, certo? Lembram disso, sábado passado? Capítulo 15, Jesus disse assim, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus afirma, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em resumo, irmãos, o que significa? Significa que os discípulos já tinham ouvido da palavra de Deus, já tinham crido na palavra de Deus, e isto, de certa forma, já havia limpado as suas vidas. Há um limpar da palavra de Deus, Exatamente como no tabernáculo havia a mesa lá, a bacia, para os discípulos ao entrarem no átrio limpar. Isso a gente vai falar só sábado que vem. Mas é só para ilustrar um pouco. Irmãos, em seus corações a palavra de Deus já havia penetrado.
Claro, exceto em Judas, que no coração dele tinha outra coisa. A gente viu isso. Isso com certeza já era ação da graça e da verdade na vida dos discípulos, certo? Certo, né? Que já trazia inclusive benefícios à vida dos discípulos. Jesus disse: vós já estáis limpos, limpos pela palavra que vos tenho dito. É isso que Jesus afirma naquele momento sobre a vida dos discípulos. De certa forma, Jesus já havia preparado a vida dos discípulos para muitas coisas que teriam que acontecer na vida deles. É isso que Deus estava fazendo. Porém, olha só, Jesus também disse a eles: para onde eu vou, não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. É como se Jesus dissesse assim: irmãos, presta atenção. Vocês estão limpos, limpos pela palavra de Deus, mas não estão prontos. Porque não podeis me seguir agora. Mais tarde, depois, porém, me seguirás. Irmãos, eles estavam limpos, mas não estavam prontos para ir para onde Jesus iria, para o Pai. Ainda havia algo para acontecer na vida dos discípulos. Havia ainda algo a ser feito na vida dos discípulos. Só depois, então, eles poderiam ir, seguir para o Pai, assim como Jesus fez. Mais tarde, Jesus disse: vós, então, me seguirão. Mais tarde. Precisa algo acontecer antes, para depois, então, vocês me seguirem. Presta atenção, irmãos. Jesus disse: vós estáis limpos. Assim como os discípulos, nós muitas vezes entendemos isso errado. Entendemos isso totalmente errado. Jesus afirma: vós estáis limpos. E muitas vezes entendemos isso: estamos prontos. Só que não era o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que eles estavam limpos, mas não prontos. Jesus não estava falando que eles estavam prontos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Repara que, evidentemente, né, os discípulos não estavam entendendo e enxergando isso. Pedro ilustra isso dizendo: mas Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu por ti darei a própria vida, eu estou prontinho para dar minha vida para o Senhor. Por isso que não vai. Né? Pedro acreditava estar prontinho, irmãos, pronto para tudo, para qualquer coisa. Ele disse: vou dar minha própria vida por ti, Senhor. Por que eu não posso ir? Por quê? Essa pergunta é boa. Por quê? Por que eu não posso te seguir agora? Agora, já nesse momento. Por quê? O que está faltando? Respondeu Jesus, verso 38. Darás a vida por mim? Há uma dúvida, há um questionamento levantado pelo Senhor. Dará? Tu dizes que dará. E eu digo: dará? Jesus pergunta: vai dar mesmo? É aquele oh really? Né? Tipo, vai mesmo? Em verdade te digo. Jesus continua na verdade, irmãos. É na verdade que isso é tratado conosco. E é na presença de Jesus. Só na presença de Jesus. Não é na igreja, não é com o pastor. É na presença de Jesus. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Ou seja, Jesus diz assim a Pedro: dará a vida por mim? E eu digo para você, pelo contrário, ainda 3 vezes me negarás. É como se Jesus dissesse: Pedro, você acha que está pronto? E eu te digo: não está pronto. Você ainda vai me negar. E vai me negar 3 vezes. Irmãos, Jesus deixa claro que algo ainda estava para acontecer na vida de Pedro. E não só na vida de Pedro, nos discípulos também. Que disse: vós não podeis ir. Né? Os discípulos estavam sim limpos pela palavra de Deus, exceto Judas, que era a terra, né? A semente caía, já vinha e
A gente vê exatamente aquele lá no coração dele, ó, tirando a palavra de Deus. Os discípulos tinham sim já a semente. Tinham sim já recebido da palavra. Tinham sido já os pés limpos. Mas não estavam prontos. Pedro ilustra isso. Mas, Senhor, eu vou dar a vida pelo Senhor. Ele fala, Pedro, você não vai dar a vida por mim. Você vai me negar. 3 vezes. Bom, irmãos, o que faltava na vida deles? O que faltava na vida de Pedro? O que faltava na vida dos discípulos? João não é tão claro sobre isso, né? Por que eles não estavam prontos? Lucas foi muito mais detalhista sobre isso. Guarda aí o texto e abre lá comigo em Lucas, verso 22, capítulo 22, verso 31 ao 34. Lucas, capítulo 22, 31 a 34. Lucas relata esse mesmo momento, só que com um pouco mais de riqueza de detalhes. Lucas diz assim, Simão, Simão, Jesus está dizendo para Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás, achou aí, mãe? Lucas 22, verso 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto. Olha aí, ó, Lucas é mais claro, né? Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Repara só, irmãos, como realmente havia algo, né, a ser trabalhado ainda na vida de Pedro, e por que não dizer também nos discípulos. Pedro negou, os outros todos abandonaram. Quem negou mais? Pedro achava que estava pronto, não é verdade? Pedro disse, eu estou pronto, Senhor, para ir ter contigo, até para a prisão, ou para a morte, para qualquer coisa. E Jesus disse, está pronto, Pedro? Não está pronto. Não está pronto para qualquer coisa. Por quê? Ele diz, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces. Na ótica de Pedro, ele está pronto. Na ótica de Jesus, ele não está nada pronto. Nada pronto. 3 vezes vai negar. Pedro ainda o negaria, irmãos, hoje, 3 vezes. Hoje, ele disse, depois de sair aqui da minha presença, depois de comer aqui do meu pão, depois de ouvir aqui, receber a identidade, de ter os pés lavados, hoje me negará 3 vezes que me conhece. Lucas, agora olha só, coloca um detalhe aqui muito importante sobre tudo isso. Jesus diz assim a Pedro no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, veja só, Satanás não estava ali naquele momento na presença de Jesus somente em função de Judas o traidor, como a gente viu sábado passado. Né? Já tinha colocado no coração de Judas que traísse a Jesus, tal. A gente vê em Judas muita influência de Satanás. Mas Satanás não estava ali naquele momento na presença de Jesus somente em função de Judas. O que acontece aqui? Satanás, o que é a coisa? Diz a palavra que Satanás reclamou a vida de Pedro. Você sabe o que significa esse reclamou? Reclamou. Esse termo reclamar, irmãos, no original, este exato, não sei falar grego, mas deve ser mais ou menos isso, tem como sentido original requerer ou reivindicar. Irmãos, é como se Satanás dissesse assim, nesse caso,
Satanás, Jesus, estou pleiteando aquilo que ainda me é de direito. Ou seja, é como se Jesus dissesse assim a Pedro: Pedro, Satanás vos reivindicou. Satanás requereu o direito sobre vós para te peneirar. E por isso que Jesus disse: eu roguei por ti. Irmãos, vamos voltar limpos. Jesus não falou? Limpos pela palavra. Mas diz o texto que Satanás estava lá o quê? Reclamando. Não é murmurando. Reivindicando. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, diz a palavra. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, né? Aqui o porquê Pedro e provavelmente os discípulos não estavam prontos. Jesus disse que Satanás ainda reivindicava direito sobre eles para peneirá-los. E Jesus estava ali só simplesmente como intercessor. Eu roguei por ti. Está entendendo? Olha só. Jesus disse assim, verso 32. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui o X da questão. Aqui o X, da questão. O que estava acontecendo ali? Por que Pedro e provavelmente os discípulos ainda não podiam seguir Jesus? Ele não era convertido ainda. O que estava faltando? Irmãos, havia neles ainda algo que deviam se converter. Por isso que Satanás estava reclamando sobre a vida deles. Tu, pois, ele diz, tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando isso for uma verdade na tua vida, quando isso acontecer, quando você se converter, Pedro, quando converter, então fortalece os teus irmãos. Darás a vida por mim? Está pronto? Eu digo, não está pronto. Precisa ainda conversão. Estão limpos pelas palavras? Estão limpos pela palavra, mas não é só isso. Tem conversão nessa história, Pedro. É como se Jesus dissesse, Pedro, quando você se converter de verdade, porque hoje você ainda vai me negar 3 vezes, hoje, depois que você sair daqui. Quando você se converter, então estarás pronto. Quando isso for verdade na sua vida, estarás pronto. Irmãos, isso aqui é graça e verdade e é só na presença de Jesus. Por que é graça? Porque se não for o Senhor sondando, revelando, mostrando, trabalhando, a graça está nisso. Porque simplesmente ele podia deixar assim, Satanás reclamou, bye bye, tchau, tchau. Vai me negar mesmo? E ele está lá, eu roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converteres, então fortalece os teus irmãos. Repara que só quando a conversão é uma verdade, a nossa vida em relação aos irmãos, lembra do novo mandamento? Lembra de lavar os pés uns aos outros? Então fortalece os teus irmãos, então terás parte comigo, então serás canal de graça e verdade. Quando te converteres. Quando houver conversão. Irmãos, só na presença de Jesus para descobrirmos esse cenário. Para descobrirmos esta realidade. Isso é graça e verdade. Jesus trata a gente na verdade. Jesus disse a Pedro, em verdade vos digo. Hoje mesmo me negará 3 vezes. Pedro, não vou te enganar.
Pedro, eu não vou bater nas suas costas. Hoje mesmo, me negará 3 vezes. E Satanás reclamou a sua vida para te peneirar como trigo, hein? Mas eu roguei por ti. A graça, a misericórdia de Deus. Irmãos, não foi só Pedro que negou a Jesus, como a gente sabe, né? O Evangelho diz que todos abandonaram a Jesus na crucificação. Todos temeram morrer com Jesus. Todos temeram ser crucificados com Jesus. Todos tinham algo ainda em si que precisava ser mudado, transformado pelo Senhor. Todos precisavam ainda de uma obra de transformação e de santificação do Espírito na vida deles. Todos. Irmãos, a cruz e o Pentecostes ainda não eram uma verdade na vida dos discípulos. A cruz e o Pentecostes ainda não era uma verdade na vida dos discípulos. A obra consumada em Cristo, a obra de morte e ressurreição, ainda não era uma verdade para os discípulos. Quando isso fosse uma verdade na vida dos discípulos, então sim estariam prontos. Pô, mas Jesus, eu já vi você ressuscitando os mortos. Mas Jesus, eu já vi você, né, sarando o leproso, cego, transformando água em vinho, pão, né, peixe. Não. Tem que ter uma obra de transformação no seu ser. Tem que ter cruz e tem que ter Pentecostes no seu ser, na sua vida. O próprio Jesus, logo após, a gente vai ver isso depois nos outros estudos, a seguir disse assim aos discípulos, capítulo 14, olha só, verso 16 a 20. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João 14, 16 a 20. Já? 14, 16 a 20. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Olha, ele não diz vós vivem. Vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, com certeza aqui podemos ver que os discípulos ainda não haviam vivenciado, né, a experiência mais importante a respeito da salvação. A experiência onde o Espírito do Senhor estaria neles. Onde então eles conheceriam que Jesus estava no Pai, e eles em Cristo, e Cristo neles. Tudo isso aqui é muito confuso? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia. Que dia? Quando o Consolador, quando o Espírito da verdade, aquele que habita convosco, há uma diferença muito grande em habitar convosco e em estar em vós. Aquele que habita convosco estará em vós. Irmãos, podemos chamar isso aqui, com certeza, né? A experiência do batismo com o Espírito Santo. Né? A experiência genuína da união com Cristo, eu em vós, vós em mim, né? Os discípulos ainda não haviam experimentado e vivenciado esta experiência de genuína de união com Cristo.
Isso aqui é extremamente grandioso e importantíssimo para nós. Entretanto, só falaremos mais com calma a partir da semana que vem. Jesus, vocês vão ver, vai falar muitas coisas sobre isso. Eu só citei aqui. O fato é que os discípulos não estavam prontos. Precisavam sim se converter e precisavam sim ainda viver a verdadeira e genuína experiência de união com Cristo. Naquele dia, somente, eles estariam prontos. Bom, irmãos, bem amigos da Rede Semente, tudo isso e muito mais, eu quero dizer que foi revelado, foi demonstrado aos discípulos na presença de Jesus. Irmãos, quando isso tudo faz verdade, se torna uma verdade, quando tudo isso faz sentido, quando isso tudo ganha cor nas nossas vidas, na presença de Jesus. Como precisamos, irmãos, na presença de Jesus, estar na presença de Jesus. Somente na presença de Jesus poderemos, de fato, desfrutar, é provar, é experimentar da graça e da verdade e os resultados que elas trazem para a nossa vida. Tão importante para nós, irmãos, é reconhecer que o que nós mais precisamos é, na verdade, Jesus. Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa gloriosa, quanta coisa profunda, transformadora, de vida, vós vivereis, disse Jesus. Quanta coisa de vida pode acontecer conosco, estando nós na presença de Jesus. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos conceda estar em sua presença constantemente, continuamente, e não sair da presença como fez Judas. Ficar, mesmo se tiver em nós ainda algo a ser feito, mesmo se tiver em nós ainda algo a se converter, que a gente venha a se manter na presença do Senhor. Isso é o que nós mais precisamos. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela porção da tua palavra, por tudo que tem falado conosco, por tudo que tem nos mostrado, mas não só pelo que o Senhor tem falado, mas pelo que o Senhor tem feito conosco. Sabemos que o Senhor nos lava os nossos pés, sabemos que o Senhor nos revela as profundezas da nossa vida, do nosso coração, e sabemos que a graça do Senhor nos é comunicada, a ponto de, Senhor, sim, vermos a transformação da nossa vida, vemos, Senhor, realmente a concretização, o cumprimento dos teus propósitos gloriosos nas nossas vidas. Obrigado pela verdade, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela revelação das tuas palavras que nos santifica e que nos prepara para aquilo que o Senhor tem feito conosco e ainda irá fazer. Obrigado por tudo, Senhor, aquilo que é realizado no Senhor, em Cristo. Obrigado pela obra da cruz, obrigado pela revelação, ó Pai, do Pentecostes, do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esta experiência gloriosa de estarmos contigo e o Senhor conosco. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos pela graça do Senhor e pela verdade, como fizestes com Pedro, Pai. Temos em nós as mesmas debilidades, as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Que o Senhor nos ensine, Senhor, sim, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor faça, Senhor, que o Senhor cumpra, Senhor, o Teu realizar, a ponto, Senhor, de estarmos prontos, como João esteve lá no Apocalipse, a ponto de contemplarmos também, Pai, o Teu trono de glória. Nós te agradecemos e te louvamos nesta hora, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pai, ministra em nós agora perdão, Senhor, dos nossos pecados. Santifica a nossa mente, o nosso coração. Aquele que nos ouve pela internet, Pai, alcança-o pela graça do Senhor, pelo sangue bendito que o Senhor derramou, Pai. Nos santifica e nos purifica de toda injustiça, de todos os pecados. Para o louvor do Teu nome nós te pedimos, Senhor. Amém. E amém.